Boa tarde a todos. Vamos continuar a nossa saga aí dos livros do Alexander Elder. Estamos ainda no primeiro livro, já estamos aí praticamente na metade do livro. E só antes da gente começar, vamos falar dos recadinhos aí básicos. Deixa eu tomar um golinho d'água. Os recadinhos básicos aí, pessoal. Não esquecer de curtir o vídeo, não esquecer de compartilhar com o pessoal. Tem o QR Code aí para quem quiser apoiar o canal, fiquem à vontade. E o último recadinho é não esquecer do Telegram, pessoal. A gente tem lá um canal do Telegram. No Telegram eu faço algumas enquetes para saber os próximos livros. Tem uma enquete lá do próximo livro. Quem tá ganhando é o Wyckoff. Por enquanto, a Cooling correndo na bota aí para ver se consegue também ser o próximo livro. Tem bastante material ainda, pessoal, para a gente passar. Só do Alexander Eder tem mais 2 livros aí com um resumo pronto, que é só gravar. E vamos dar continuidade aí nas nossas gravações, tá ok? Então, pessoal, que a gente estava falando, né? Então, só recapitulando no último vídeo, a gente falou um pouquinho de definições básicas, né, de análise técnica. Vamos falar um pouco de indicadores agora, tá? Inclusive, deixa eu só fechar o Profit aqui, que pelo que eu tô vendo, ele tá um pouco lento, o computador. Deixa eu fechar algumas coisinhas aqui, que já vai melhorar bastante, tá? Então, pessoal, é, desde que a gente estava falando, né, a gente estava falando da parte de análise técnica clássica, falando de topos de fundos, falando de tendência, linha de tendência e tudo mais. E agora a gente vai começar a falar de alguns indicadores, inclusive de alguns indicadores que foi o próprio Alexander Elder que criou esses indicadores, tá? Vou ajustar aqui um coisinha no título aqui, tá? E vamos lá. Então, quando a gente vai falar de indicadores, ele chama de 5 balas no tambor, né? Esse capítulo, né? Dentro ainda da análise técnica, o que ele diz pra gente? Ele diz que o calouro, né, ele atira em tudo que se move, inclusive na própria sombra. Então, quando o cara é iniciante no tiro, vai caçar, vai fazer alguma coisa, ele está atirando em tudo que se mexe. O velho caçador, ele sabe exatamente qual é a sua presa. Ele anda com pouca munição, apenas algumas balas, e ele vai esperar o momento certo para dar o tiro, para não assustar a sua presa, né? Então, a simplicidade e a disciplina anda de mãos dadas. Então, o que ele quer dizer? Não adianta você sair atirando para todo lado. Escolha um pequeno número de mercados, selecione poucas ferramentas e aprenda a usá-las. Então, o mais importante de tudo é você aprender a usar as ferramentas que você vai utilizar. Tá? Se você acompanha 5 ações, sua pesquisa será mais profunda, os resultados serão melhores do que se você monitorar 50 ações. Se você usa 5 indicadores, seu resultado vai ser melhor do que se você usar 25 indicadores. Além disso, é sempre possível usar novas ferramentas, desde que os seus lucros sejam constantes e firmes. O que quer dizer? Você pode estar colocando novas ferramentas no seu operacional, mas para isso você tem que ter um lucro constante, você já tem que estar ganhando dinheiro com aqueles indicadores que você já usava. Porque senão você fica acrescentando coisas. Deixa eu diminuir, vou colocar minha câmera de lado aqui, vou botar ela de fora aqui. Pronto. Você fica adicionando coisa, adicionando coisa, adicionando coisa, e você nem está tendo lucro com o seu método e você adiciona um novo indicador que dificulta, que vai trabalhar, que vai te atrapalhar e você vai. Então você nunca vai ter um sistema que seja lucrativo, tá? Então isso que é importante nesse momento que ele fala. Escolha as suas ferramentas, tá? Então você tem que escolher como que você vai trabalhar, tá? O ideal é que você tenha indicadores de acompanhamento de tendências e osciladores. Quais são os acompanhamentos de tendência? Por exemplo, a gente tem média móvel exponencial, média móvel aritmética, MACD, osciladores estocástico, IFR, índice de força e volume, que pode ser o OBV e o próprio volume, tá? Aprender a usar os indicadores é como aprender a falar numa língua estrangeira. Você precisa imergir neles, então você precisa cometer erros típicos de principiantes e continuar praticando, até que você atinja um nível de proficiência e competência. Você vai começar a usar o indicador, você vai começar a entrar nos sinais, você vai ver que alguns sinais são falsos, alguns sinais que você entrou está errado, tá? E você só vai aprender isso conforme você for usando o indicador. Não tem como fugir desse ponto, tá, pessoal? Tempo, o fator de 5, né? Então, o quinto fator que ele elenca é o tempo, tá? O mercado pode mover-se em diferentes direções ao mesmo tempo. Talvez se identifique um movimento para cima no gráfico semanal, enquanto os diários estão para baixo, e um gráfico horário outra vez esteja afundando, enquanto o gráfico de 10 minutos esteja em alta.
Então, o que quer dizer? Qual tendência você deve seguir? O que ele quer dizer nesse ponto? Então, assim, você olha no gráfico semanal, o gráfico semanal, ele... Deixa eu pegar de vermelho aqui. O gráfico semanal, ele tá assim, ó. Quando você olha no diário, essa perna de alta aqui, ele já tá fazendo assim, ó. Tá vindo para baixo. Quando você olha no 10 minutos, o 10 minutos ele tá assim, ó. Tá? Então, você tem, dentro de time frames diferentes, movimentos de tendência diferente dentro do mesmo ativo. Tá? Então, qual tendência você deve seguir, né? Os mercados são tão complexos que a gente deve analisar ele em mais de uma escala temporal. Então, você tem que olhar várias escalas temporais, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, para que você consiga operá-los de forma que você tente captar um movimento uniforme. Se você conseguir captar um movimento que ele é de alta no semanal, alta no diário e alta nos 10 minutos, a chance de você ter uma operação bem sucedida sobe enormemente, tá, pessoal? Então, que é o princípio básico que ele fala no Triple Screen, que ele fala nesse livro, inclusive ele tem um livro que é o próximo que eu vou fazer, que é basicamente só sobre o Triple Screen que ele cria, tá? Então, que é escolher uma escala de tempo favorita, e você sobe uma escala de tempo para uma ordem de magnitude mais elevada. Então, por exemplo, você escolhe os 5 minutos, aí o seu time frame mais alto vai ser de 30. Então você vai tomar a decisão de 30 se você vai comprar ou vender, e você vai vir achar sua operação pelos 5 minutos. E a entrada fina vai ser pelos 2 minutos, por exemplo. Então você vai ter 3 time frames, um muito curto, um time frame padrão, que vai ser o seu básico, e um time frame mais alto, onde você vai olhar a tendência, tá, pessoal? Então, isso eu faço muito, tá? Vocês podem ver nos meus vídeos que eu estou operando 20 pontos, eu estou olhando 60 pontos, eu estou olhando 30 minutos, estou olhando diário, que eu quero saber a tendência principal onde vai. Por que isso? Porque se no gráfico de 60 minutos está dando uma compra e eu comprar, no 20p, por exemplo, eu sei que a tendência de eu esticar mais esse trade, ao invés de eu pegar 200 pontos, eu pegar 400, 600 pontos, é muito mais fácil, tá? Falando agora um pouco de médias móveis, tá? A média móvel é uma fotografia composta. Só voltando aqui, pessoal, eu vou falar mais do triple screen depois, tá, pessoal? Que a gente só tá dando uma afinada, tá? A média móvel é uma topografia composta do mercado, uma fotografia composta do mercado, incluindo e excluindo continuamente preços que compõem o seu cálculo, à medida que entra e sai no período de apuração. Então, o que é a média móvel? Então, vamos pegar pela média móvel simples, que é a melhor explicação seria a gente pegar pela simples, a mais fácil. Então, quando a gente olha no gráfico, então vamos supor que a gente está olhando lá, tem 5 candles lá no gráfico, tá? Se eu pego uma média móvel de 5 períodos, essa média móvel de 5 períodos ela vai estar passando aqui, ó, por exemplo. Por quê? Porque ela vai pegar esse fechamento, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e vai dividir por 5. Isso a gente vai ter uma média móvel. Vai dar um valor. Quando fizer um sexto candle aqui, e o mais alto, ele vai desprezar esse primeiro. Então, a média móvel, como era 5 candles, ela vai desprezar esse primeiro e só vai levar em consideração esse 5 aqui. Então, esse fechamento mais baixo sai fora, esse fechamento mais alto entra, então a média móvel tende a dar uma viradinha para cima e vice-versa para baixo, tá? Quais são os tipos de média móvel que a gente tem? A gente tem a média móvel simples, que é aritmética, que é só a soma dos fechamentos dividido pelo número de períodos. A média móvel é exponencial, que ela tem uma fórmula matemática exponencial, onde os últimos candles têm mais importância do que os primeiros candles, então ela tem um peso diferenciado. Tem a média móvel ponderada, que também faz uma espécie de peso para os últimos candles maiores do que para os primeiros, tá? Então a gente tem todo esse tipo de média. Qual a diferença entre elas? A diferença é que a média móvel simples ela é mais lenta. Então, se eu tenho um movimento de alta, por exemplo, se eu tenho um pivô de alta, por exemplo, a média móvel simples, ela vai vir, ó, vou fazer simples amarela. A média móvel simples, ela vai vir aqui mais devagarzinho, por exemplo, tá? Aí você vai ter a média móvel exponencial, por exemplo, que seria azul. A média móvel exponencial azul, ela vai virar um pouquinho mais rápido. E a ponderada vai virar também um pouquinho mais rápido aqui assim, mais ou menos. Tá? Então a gente vai ter ali, ela vai virar um pouquinho antes, mas elas vão andar praticamente juntas. O que vai mudar? O que muda mais nesses casos? Quando eu tenho um movimento de inversão forte, de queda, por exemplo,
A média móvel simples, ela demora mais para virar. Então, ela vai demorar mais para virar. Porque esse último candle vai demorar para ter peso significante. A exponencial, ela vai virar mais rápido, tá? E a ponderada também vai virar mais rápido do que a simples, tá? Então, a gente vai ter essa virada de média mais rápido do que a simples, tá? Então, a gente diz que ela pode ficar menos atrasada, mas ela fica mais ruidosa também, ela fica dando mais oscilações, tá? Sinais de negociação, tá? Então, basicamente, no mercado, o que que a gente fala? Médias para cima, apontadas para cima. Eu vou comprar, médias para baixo, faltou um X ali, vamos arrumar. Médias para baixo é venda, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Se a média tiver apontando para baixo, eu vou procurar venda. Se ela estiver apontando para cima, eu vou procurar compra. Tá? Então, basicamente é isso que a gente fala. Tá? Quais são os canais? Quando a gente fala de canal, são canais de movimentação de preço. A gente pode ter vários tipos de canais, tá? Então, os principais tipos de canal são os canais retos, os canais de desvio padrão e também as bandas de Bollinger. Então, quando eu tenho um canal reto, eu tenho o preço andando dentro de um canal, tá? Então, eu tenho um canal onde eu ligo os fundos e os topos e eu vou ter um canal reto dessa região. Eu tenho, por exemplo, os canais de desvio padrão. O que é um canal de desvio padrão? Então, eu vou traçar uma média. Essa média vai passar essa média, por exemplo, num determinado ativo. E eu vou traçar um canal que vai ser, por exemplo, 1% para cima e 1% para baixo da média. Então, ela vai ter um desvio padrão de mais 1% e menos 1%. Tá? E o preço da ação, ela vai ficar fazendo o quê? O preço da ação, deixa eu botar de vermelho aqui, pessoal. O preço da ação vai ficar fazendo isso aqui, ó, dentro desse 1%. Tá? Então, esse é um canal de desvio padrão, tá? E bandas de Bollinger é um canal, ele oscila mais, então é uma média móvel de 20 períodos e vai pegar a volatilidade do mercado. Então, a hora que o mercado abrir volatilidade, a hora que eu tiver candles grandes, a banda ela vai abrir, então ela vai vir a banda, ela vai abrir em determinados momentos. E quando os candles perder volatilidade, ela vai estreitar em determinados momentos. Então, você vai ter momentos maior desvio padrão e menor desvio padrão, tá? Então, eu vou mostrar para vocês depois disso no gráfico, tá? Vocês vão entender. Então, em que mercados a gente deve operar? Tá? A gente deve selecionar mercados que possuem amplitude suficiente para realizar as negociações. Então, o que a gente quer, tá, é um mercado que ele faça uma oscilação ao longo do tempo e não um mercado que ele fique lateral ou até mercado que ele fica, vou pegar aqui, ele fica assim, ó. Você olha os candles, ele quase não tem uma amplitude, quase não tem uma volatilidade que a gente chama. Só que a gente quer ações voláteis e não malucas. Então a gente quer ações que façam movimentos, tá? Que a gente consiga captar esses movimentos. Eu não quero ação que ela vem e faça o quê? Que ela abre aqui, deixa eu pegar um paradinho. Eu tenho uma ação que ela fecha aqui, aí ela abre aqui, aí ela faz um candle aqui, faz um candle aqui, aí ela faz um candle aqui. Então isso é uma ação maluca. Ela tem volatilidade? Tem. Mas ela é maluca. Por quê? Porque ela pode faltar liquidez. Como falta preenchimento de book, quando alguém entra no mercado e sai do mercado, a gente tem essas movimentações malucas que a gente chama, né? Ou completamente desconexas aí. Então, ações com baixa amplitude de movimentos ou pouco voláteis torna-se difícil o trabalho do operador, porque ela demora muito para a gente chegar no ponto que a gente quer, tá? Então, falando um pouco agora de day trade, tá? Então, nós estamos falando só o básico da análise técnica, tá? As recompensas do day trade, tá? Registro de operações requisitados por autoridades nos Estados Unidos, tá? Regulatórias estaduais de Massachusetts, demonstra que depois de 6 meses, apenas 16% dos day traders tinham lucro. Isso em 6 meses. Provavelmente em um ano seria muito menor. Então a chance de você se tornar day trader bem sucedido é muito baixa. As recompensas são altas, porém os riscos são de mesma proporção. Então, para você se tornar um day trader, não vai ser com um curso ou um livro que você vai ler que você vai virar day trader.
Você vai ter que estudar, 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 até que você consiga se tornar um day trader, tá? Histograma MACD, tá? Convergência e divergência de médias móveis. Ali foi só uma curiosidade que veio no meio do capítulo que eu trouxe para vocês, tá? Histograma MACD, convergência e divergência de médias móveis. Ele usa muito o MACD, por isso que eu estou grifando para vocês, tá? Então, o MACD, ele faz o quê? Ele é um indicador, lembra que eu falei das médias? A gente tem as médias. Então, as médias, se eu tenho uma média, por exemplo, de 9 e uma de 20, a de 9 tende a virar mais rápido do que a de 20. Quando o mercado virar para baixo, a de 9 vai virar mais rápido e a de 20 vai demorar um pouco mais para virar. Estou só dando um exemplo para vocês. O que é divergência e convergência? Divergência é quando esse espaço entre as médias aumenta. Quando elas começam a convergir, que elas vão cruzar uma com a outra, esse espaço tende a diminuir. E isso, o indicador, ele vai mostrar para a gente através de barras. Vocês vão ver mais tarde. Então, ele tem umas barras que, conforme elas vão convergindo, essas barras vão diminuindo, que é o histograma. E eu tenho as linhas, que, caso, né, a gente tenha as linhas, que as linhas vão passar e vão mostrar para a gente aqui esses cruzamentos. Tá? Então, deixa eu fazer uma linha de outra cor aqui. Então, a gente vai ter aqui os cruzamentos, por exemplo, das linhas, onde a gente vai ter as operações de cruzamento de linhas do MACD ou cruzamento do MACD do ponto positivo para o ponto negativo, tá? Então, quando a linha rápida sobe acima da linha lenta, isso significa que os participantes de mercado estão ficando mais altistas. Então, quando a linha vira, a mais rápida vira, que ela vira antes e começa a subir, significa que o mercado está altista. Quando ela inverte, que ela passa lá em cima, inverte para baixo, os touros, né, estão mais fortes. Quando ela vira para baixo, rápida, vem para baixo, né, da linha lenta, isso mostra que os mercados estão ficando mais baixistas, tá? Então, por isso que o indicador é bem interessante. O histograma MACD mede a distância entre as médias. Então, as barrinhas vai medir a distância que estão entre as médias. Quanto mais longa, maior a distância. Quanto mais curta a barrinha, mais pequena a barrinha, menor a distância, tá? Deixa eu abrir o Profit aqui, pessoal, mostrar para vocês. Uma coisa que ele gosta muito, pessoal, é a divergência de topos e fundos do MACD, tá? Deixa eu só ver se vai ter uma experiência aqui para só mostrar para vocês aqui o MACD. Então, pessoal, o que a gente tem que olhar muito no MACD, que é a convergência e divergência, é se a gente tem divergência de topos e fundos do MACD, tá? Com os preços. Então, muitas vezes o MACD está fazendo topos e fundos ascendentes e o preço está descendente. Isso significa que eu tenho uma divergência entre o MACD e o preço. Isso pode marcar uma mudança de tendência. Então, é isso que a gente vai olhar. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho uma tela aqui com o MACD. Se não me engano, é essa aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui e mudar para um gráfico de 5 minutos. Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, vou dar um zoom para vocês. Vou dar para o diário. O diário vai ficar melhor, tá? Então, vou pegar uma ação. Tá? Então, o que a gente fala aqui é o seguinte. Então, esquece aqui um pouco o momento, tá? Então, se vocês olharem aqui no gráfico embaixo, ó, onde eu vou apontar para vocês, eu tenho o histograma do MACD, eu tenho as barrinhas, tá? E você vê que aqui eu tenho dois fundos, ó, um fundo mais baixo que o outro. Só que aqui o preço da ação está subindo. Isso significa que, provavelmente, ó, até aqui, ó, eu tenho antes, ó. Olha esse fundo com esse fundo. Não são um fundo mais baixo que o outro? Então, aqui eu já tinha uma tendência de baixa no indicador. Só que aqui eu ainda não tinha uma tendência de baixa no preço. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem vários exemplos disso. Então, aqui, ó, eu tenho uma tendência de baixa no indicador e aqui o preço estava subindo. Aí ele veio fazer um fundo aqui antes de continuar subindo. Olha aqui, ó, aqui o preço está subindo e aqui o indicador está caindo. Então, isso aqui já indica o quê? Que ele vai ter uma correção, tá? Então, é isso, esse é um dos pontos que ele olha essa questão do MACD. Olha a linha lenta e a linha rápida aqui, ó. E quando a linha lenta cruza para baixo, a rápida cruza para baixo da lenta,
eu tenho um momento de correção do mercado. Quando a rápida cruza para cima da lenta, eu tenho um momento de otimismo do mercado. Tá? Então é isso que ele quis falar para a gente nesse momento. Mais detalhes, pessoal, vocês podem, quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que ele vai falar muito mais detalhadamente. Eu estou só passando um apanhado para vocês, tá? Índice de força. Tá? Esse índice de força, se não me engano, foi ele que fez, tá? Esse índice é ele que desenvolveu. O índice de força ajuda a identificar os pontos de inflexão de qualquer mercado, reunindo 3 informações básicas: direção, extensão e volume do movimento de preços. Muito útil se medir a força do movimento. Muito útil medir a força de um movimento, pois os movimentos fortes apresentam maior inércia do que os movimentos fracos. Então, se a gente tem um movimento que está com muita força, a tendência é que ele continue forte. Se a gente tem um movimento que ele perde força, então provavelmente ele vai entrar numa inércia e vai começar a mudar a sua tendência. Então, se ele tem muita força de baixa, a tendência é que ele continue. Se ele perde força, a tendência é que ele vire e comece um movimento de alta. Então, é para isso que serve o indicador de força, tá? Então, o indicador de força ajustado é melhor. Podemos plotar o índice de força como um histograma, com leituras positivas acima da linha de zero e negativas abaixo de zero. O índice de força bruta aparece muito recortado, para cima num dia, para baixo no outro. Ele se torna mais eficaz se for ajustado por meio de uma média móvel, tá? Depois de plotarmos uma linha. Então, o que ele faz? Esse indicador, quando você pôr ele no gráfico, vai pôr uma linha zero aqui, vai ter uma linha zero. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar fazendo assim, ó. Ele vai fazer uma barra para cima num dia, uma barra para baixo no outro. Uma barra para cima num dia, uma baixa para o outro. Uma barra para cima muito forte num dia. Aí ele vai fazer uma barrinha pequenininha, uma barrinha para baixo. Então ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Quando a gente traça uma média, ele vai trazer para a gente aqui o quê? Um consenso desses fechamentos aqui. Então a gente vai ter uma média da força, dessa força relativa, né, do índice de força do mercado, tá? Quando a média móvel exponencial de 2 dias do índice de força formar um espigão para cima ou para baixo, ultrapassando em muito as suas máximas e mínimas normais, isso identifica como movimento de exaustão, sinal para realizar lucro nas posições existentes. O que significa? Quando essa média móvel de 2 dias fizer isso aqui, ó, fizer um espigão para cima ou um espigão para baixo, significa que esse movimento vai perder força, que ele chegou no ápice da força e ele vai perder força. Esse é o momento da gente fazer a realização de lucros, tá? Ele passou para a gente essa questão, né? Então aqui, ó, vamos lá. Ó, o espigão aqui, ó. Então a gente tem, tá? Aquela barra zero, então ele faz a média, então a gente tem as oscilações da média. Quando eu tenho os espigões, ó, os espigões, tá? Eu tenho uma tendência de força de venda revertendo para uma força de compra, tem uma força de compra revertendo para venda, tem uma força de venda revertendo para compra, então aqui, provavelmente eu vou ter uma alternância nesse movimento. Aqui você vê que as brigas estão contínuas e aqui eu tenho um movimento lateral, tá? Então, é isso que ele quer dizer para a gente. Eu, particularmente, não uso esse indicador, tá, pessoal? Mas conheço gente que usa esse indicador. Então, os espigões apresentam alguma semelhança com as caudas de canguru. Lembra as caudas de canguru que eu falei? A reversão está chegando. A reversão das tendências não devem despontar como surpresa. Em geral, são precedidas por divergências entre o índice e a força. Então, é o que eu falei para vocês do MACD. Se eu tenho uma divergência de força e do preço, então provavelmente eu vou ter aí um movimento de alternância do mercado. Se o mercado vem subindo, ele vai começar a procurar, eu vou começar a parar de procurar compra, vou realizar minhas posições, eu vou ficar de olho para ver se vai ter um movimento de venda e vice-versa, tá, pessoal? Então vamos lá. A quinta bala que ele fala, né? Então, a última bala a gente vai falar no próximo episódio, ok, pessoal? Valeu, um abraço a todos, não esquece de curtir aí, não esquece de compartilhar. Um abraço.